Boa noite a todos, graça e paz, amém. Louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. O nosso texto está em Salmo capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, que é o Salmo inteiro. Salmo 1, a partir do versículo 1. O tema da mensagem é: seja feliz. Seja feliz. É um salmo bem conhecido, Todo mundo. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Abençoe a todos nós, a todos que estamos aqui neste culto, aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito faça a Tua obra e que tudo seja conforme a Tua vontade. Nós queremos colocar toda a direção nas mãos do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela é ashrei em hebraico, significa literalmente feliz. Bem-aventurado, feliz. No sermão das bem-aventuranças, Jesus fala sobre felicidade. Ele fala: bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os pacificadores. Jesus, ele dá uma lista de coisas, ou uma lista de características de pessoas que são realmente felizes. O Salmo 1 é o primeiro salmo, E ele fala exatamente sobre felicidade. Exatamente sobre felicidade. Por isso que o tema é: seja feliz. Parece que é fácil, mas não é, Porque está todo mundo tentando ser. Se ser feliz fosse fácil, não havia tantas pessoas infelizes no mundo. E onde é que está a felicidade? Está num casamento? Está numa compra de um carro? Numa compra de uma casa? Numa viagem boa? No nascimento de um filho? Onde é que está a felicidade? Como é que a gente faz para ser feliz? Então a felicidade não é tão simples. Muitas pessoas buscam a felicidade, não encontram, porque a felicidade, na verdade, ela depende de uma segunda busca. Quando você começa a buscar a felicidade, você tem que entender que a felicidade, ela não é encontrada diretamente, Você vai diretamente na felicidade, não. Você vai encontrar uma coisa, e essa coisa vai te levar à felicidade. Ou seja, a felicidade, ela é um subproduto, de outra busca. Se você encontrar algumas coisas, daí você encontra a felicidade, Uma das coisas que te leva à felicidade é quando você encontra o sagrado. Quando você se encontra com as coisas sagradas, automaticamente
uma vida separada vai te conduzir a uma vida de felicidade. Isso é importante, é inevitável, né? Você vai separar a sua vida para Deus. Quando você separa a sua vida para Deus, automaticamente você vai ter Deus presente. Se Deus está presente, então você está feliz. É lógico, mas não é tão simples, né, como a gente pensa. Então, o salmista, aqui nesse salmo tão conhecido, né, todo mundo gosta de ler esse salmo, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, né? É interessante, porque é um salmo que nós lemos, e a gente talvez, a maioria de nós não sabemos o segredo que está dentro desse salmo, porque ele fala sobre felicidade, né? O salmista aqui, ele está dizendo, em primeiro lugar, que a felicidade está ligada às coisas que você não faz. As coisas que você não faz, né? Por isso que ele está dizendo, bem-aventurado, né, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Interessante, né? Quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem, é um monte de não, um monte de nem. Então a gente percebe que a felicidade está ligada em primeiro lugar às coisas que você não faz, coisas que você não vai fazer. Entende? Então não tem como você ser feliz sem abrir mão de alguma coisa. Por isso que o salmista está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem. Então são vários não, né? E a segunda coisa também que aparece, que a felicidade está ligada às pessoas que você não anda com elas. Por isso que ele está falando, roda de escarnecedores, conselho dos ímpios, né? Então também ser feliz está condicionado a isso, a coisas que você não vai fazer, a pessoas que você não vai andar com elas, e também aos lugares que você não vai. Entenderam isso? Então vamos recapitular, coisas que você vai ter que deixar de fazer, pessoas que você não vai poder andar, e lugares que você não vai poder ir. Então existem pessoas que vão te fazer infeliz, existem coisas que vão te fazer infeliz e lugares que vão te fazer infeliz. Então a gente precisa aprender, em primeiro lugar, exatamente isso. O salmista começa falando isso, né? Aí você vai logo pensar assim, pastor, mas a Bíblia é um livro de nãos, né? É um livro de não pode fazer isso, nem aquilo outro. Mas não tem como você chegar ao sim sem você primeiro passar pelo não. O não é um caminho para o sim. Lógico, se você for procurar um nutricionista e você disser assim para ele, eu quero ter um corpo saudável, a primeira coisa que ele vai dizer para você, ele vai te dar uma lista de não. Você não pode fazer isso, você não pode comer isso. Você vai perceber que a lista de sim vem depois. Sempre o não vem primeiro. Então o não é um caminho para o sim em muitas coisas da nossa vida. Pode perceber. Se você parar de fazer isso, se você não fizer isso, aí você vai ficar melhor, né? Você está com um casamento bagunçado, aí a primeira coisa que o pastor ou qualquer outro tipo de conselheiro vai dizer para você é assim, você não pode fazer isso, você está fazendo errado, você tem que parar de fazer isso. Percebe? Então a gente tem que entender que o não é um caminho para o sim. Por isso que o salmista começa falando sobre não. Então quem quer realmente ser feliz precisa entender que o caminho da felicidade começa com não. Não só com um não, mas com vários nãos, porque ele falou aqui 3 pelo menos. E aí, vamos meditar no versículo 1 na parte A. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo o conselho dos ímpios, você tem que tomar cuidado com quem você ouve. Você está ouvindo quem? Olha, vamos prestar atenção nisso de maneira mais profunda. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? A gente, quando está com problema, a gente sai perguntando para todo mundo, o que eu faço para melhorar de vida?
Você liga para um amigo, você liga para uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você acha que pode te ajudar, e aí de repente você vai encontrar um mau conselho. Pode ser que você encontre um bom conselho, mas normalmente as pessoas não conseguem enxergar a nossa vida realmente como ela é. Quem está de fora é fácil falar, né? Mas quem está dentro sabe como é. Então cuidado com quem você ouve. Cuidado com as pessoas que estão falando para você. Se a gente quer realmente ser feliz, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com seus ouvidos. Porque aquilo que a gente ouve determina a atmosfera que a gente vai ter na vida. Porque, olha, a gente ouve tanta coisa ruim, a gente ouve tanta coisa que a gente só piora a vida da gente. Quantas coisas que você já ouviu e que te deixou triste. Tem muita gente magoada, tem muita gente infeliz hoje porque ouviu alguma coisa ruim num tempo da vida. Segundo, o salmista ainda no versículo 1, agora na parte B, ele diz: nem se detém no caminho dos pecadores. Cuidado com as associações. Você está andando num caminho e de repente você resolve entrar no caminho, dos pecadores. É um caminho que você não deve andar. Então cuidado com as más associações, Cuidado com quem você está andando. Que caminho é esse que você está andando? Cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você anda, porque a gente ouve e a gente acaba andando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo disse o seguinte: não vos enganeis, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Sim, a gente começa a ouvir coisas que a gente não pode ouvir, a gente começa a andar com pessoas que a gente não pode andar, e daqui a pouco a sua vida vira um problema. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Cuidado com quem você ouve e cuidado com as más associações, com quem você anda. Nós estamos falando de coisas simples, que muitas vezes você não se preocupa, mas se você começar a pensar bem, você vai perceber que a sua infelicidade está ligada a isso, a alguém que você decidiu ouvir, ou a alguém que você decidiu andar com ela, se associar com ela. E ele ainda no versículo 1, na parte C, ele disse: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que zomba da fé, tem gente que zomba de coisas espirituais, debocham de cristãos. Então cuidado com os lugares onde você vai, porque a roda dos escarnecedores é um lugar onde você se assenta. Você começou a andar, você ouviu, você se associou e você se sentou. Isso é o que acontece no nosso caminho. A gente começa ouvindo, a gente começa andando e a gente começa a se assentar com essas pessoas, e aí a nossa vida começa a virar do avesso. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Cuidado com os lugares onde você vai. Cuidado com os lugares onde você vai. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo, cuidado com as pessoas que você está andando, cuidado com os lugares onde você vai, porque isso tem tudo a ver com felicidade. Talvez você está tentando achar a sua felicidade em outros lugares diferentes, mas você não atentou para isso. Você nunca imaginou, que aquilo que você estava ouvindo comprometeu a sua vida. Você não imaginou que as pessoas que você decidiu se associar comprometeram a sua vida. E você está em busca da felicidade. Você está tentando ser feliz de uma maneira ou de outra e não consegue ser feliz. Talvez você tenha até
uma lista de possíveis coisas que você acha que provocou a sua infelicidade, mas o salmista disse que são essas três coisas em primeiro lugar. Então são os nãos que a gente tem que dar para o que a gente ouve, para as pessoas que querem entrar na nossa vida e para os lugares que a gente vai. A gente tem que dizer não, para que a gente possa ser feliz. Quantos entendem? Então o processo funciona assim, segundo o salmista. Você vai ouvir eles, você vai começar a ouvir eles, depois você vai começar a andar com eles, depois você vai onde eles vão, depois você vai falar o que eles falam e fazer o que eles fazem. Então a felicidade aqui, descrita pelo salmista, ela está relacionada com aquilo que nós decidimos recusar. Por isso que ele começa dizendo que felicidade tem a ver com não. Tem a ver com não. Não é simplesmente você, não, eu vou me divertir, vou fazer uma viagem para me ser feliz, eu vou começar a ter mais amigos para ser feliz, vou fazer churrasco, né? Vou casar, vou arranjar namorado. Não, mas o salmista está dizendo aqui que o caminho da felicidade começa assim, dizendo não. Não para as palavras, não para as companhias e não para os lugares. E aí você realmente vai começar a ser uma pessoa feliz. Realmente você é uma pessoa que vai começar a palmilhar a felicidade. Amém? Quantos estão entendendo? O salmista continua no versículo 2 dizendo o seguinte, esse salmo é muito profundo. Ele disse, antes de você ter que abrir mão de coisas que estão falando no seu ouvido, antes de você se separar de pessoas que estão atrapalhando a sua caminhada, antes de sair de lugares errados, você vai ter que ganhar força através de um caminho. Ele disse, antes, a pessoa feliz, a pessoa que quer ser feliz, ela antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ela tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, pastor, mas a gente vai ficar de dia e de noite meditando na Bíblia? Não é isso que está dizendo, né? Porque a gente tem que aprender aqui que a palavra de Deus é o único antídoto contra o conselho dos ímpios, contra o caminho dos pecadores, contra a roda dos escarnecedores. Então quem não tem palavra de Deus na vida, quem não medita na palavra de Deus, quem não anda segundo a palavra, quem não ama, quem não valoriza a palavra de Deus, vai cair no conselho dos ímpios, vai entrar no caminho dos pecadores e vai entrar na roda dos escarnecedores. Aí está decretada a sua infelicidade. É a palavra de Deus que vai imunizar a nossa vida contra essas coisas. Quando Davi escreveu esse salmo, todos os salmos, né? Como todo judeu, Davi não tinha uma Bíblia completa como nós temos hoje, 66 livros. Ele tinha apenas o Pentateuco, 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele só tinha isso. Então são livros formais, livros difíceis de entender. E o Davi aprendia através desses livros difíceis e formais. Agora, mesmo aprendendo nesses livros difíceis, complicados, estranhos, o que Davi vai dizer? O que ele vai falar a respeito desse livro? Salmo 19, versículo 8, ele vai dizer, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Agora no versículo 10, do Salmo 19, são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Como é que uma pessoa pode olhar para o livro de Deuteronômio, olhar para Gênesis, olhar para Levítico, Êxodo, e dizer que esses livros são mais doces do que mel, é como o licor dos favos? Como dizer isso? Enquanto a gente tem tantos livros que a gente lê, Evangelho de João, né? Você lê os evangelhos, é tão leve, é tão bom de ler. O salmista conseguiu extrair
dentro de livros tão complexos e difíceis, extrair a pureza de Deus. E hoje a gente tem uma dificuldade tão grande de encontrar paz, de encontrar felicidade, de encontrar doçura, nessa tão grande quantidade de livros que nós temos na Bíblia hoje. Mas ele conseguia. Por que ele conseguia? Porque mesmo sendo complicados os livros, difíceis de entender, formais, ele meditava de dia e de noite nesses livros. Ele valorizava, ele escolheu amar a Bíblia. É por isso que ele conseguia. Amém? Então, o que significa meditar na lei do Senhor? Foi o que Davi fez, que conseguiu extrair tanta riqueza, tanta doçura para a vida dele através dos livros da Bíblia. O que significa meditar na lei do Senhor de dia e de noite? A palavra hebraica aqui para meditar é hagá, que significa arrulhar. Palavra difícil de entender, arrulhar, talvez um pouco estranho para vocês. Arrulhar significa sussurrar brandamente, né? O significado da raiz dessa palavra é gemer baixo, gemido baixo de um animal quando rumina. Quando o animal está comendo, ele faz som de mastigação. Você ouve o animal comendo, mastigando, isso significa arrulhar. E nós fazemos a mesma coisa quando a gente está comendo. A gente fica assim, A gente fica arrulhando quando nós estamos comendo, né? Então, quando você está comendo e arrulhando, você está saboreando a comida. Se você vai num restaurante bom e caro, você vai pagar no jantar R$300, você não vai comer rápido. Você vai ficar arrulhando. Quando você sabe que a comida é boa, quando você olhou no cardápio, e o cardápio avisou que a comida é cara e boa, você vai arrulhar para comer, para que você possa aproveitar bem essa comida. Você vai comer devagar. Você devagarinho, para você sentir. Você vai meditar. Você vai sondar a comida, experimentar tudo de bom que tem na comida, porque se comer rápido você não consegue aproveitar as coisas boas que a comida tem. Essa é a verdade. Você comeu rápido, você falou, poxa, nem tive prazer de comer. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem que arrulhar. Você tem que colocar na boca e ficar fazendo assim, degustando, devagarinho, saboreando, porque a comida, ela é cara, porque ela tem valor, porque tem um valor altíssimo essa comida. Por isso que a gente tem que começar a meditar de dia e de noite nos textos, começar a pensar, né, meditar. Então a meditação, ela é um elo entre a teoria e a ação. Entenda o que eu vou dizer. Você tem uma teoria aqui, você entende as coisas teoricamente, mas como colocar a teoria em prática? Você tem que meditar. Então a meditação, ela é uma ponte, um elo que liga a teoria e a ação. Se você não meditar naquilo que você vai fazer, se você não meditar naquilo que você está vendo, no que você está assistindo, nas coisas que você está observando, se você não meditar nisso, você vai ter ações ruins. Isso vai determinar tudo na sua vida. Analisa cada coisa, experimenta cada coisa, sabe? Começa a arrulhar essas coisas, começa a perceber a vida. Isso significa diminuir a velocidade. Meditação é diminuir a velocidade, porque a gente fica com muita rapidez nas coisas, e a gente não vê a riqueza da vida. Você vai viajar, você está com um carro veloz, e de repente você não vê as coisas boas que tem no caminho. Mas quando você resolve caminhar, de repente você passa por um lugar e diz assim, poxa, eu não tinha percebido essa árvore aqui. Aí você vai andando, mas que casa bonita, eu nunca tinha visto essa casa. Aí você vai mais adiante, mas que bacana isso aqui, nunca vi. Porque você passa todos os dias correndo de carro e você nunca tirou tempo para caminhar. Quando você desacelera, você começa a perceber as riquezas daquilo que está diante de você, entendeu? E por isso que a gente não aproveita a Bíblia, a gente não sabe absorver as riquezas da Bíblia, porque a gente não está olhando.
A gente não está degustando, a gente não está fazendo barulho quando a gente está comendo. Puxa, Deus falou isso. O que significa? O que Deus está dizendo com isso? Puxa, olha que interessante. Será que Deus fez isso? Qual o propósito de Deus nisso? O que Deus quer construir na minha vida através disso? O que Deus quer dizer? Isso é arrulhar, isso é mastigar e ir degustando devagar, para que você possa realmente aproveitar, e depois a sua ação vai ser diferente. Entre a teoria e a ação tem que ter meditação, de desacelerar para poder entender. Amém? Entende o que eu falo? Então, se você não desacelerar o tempo que é suficiente, né, você não vai conseguir ter a impressão das coisas. Você não vai conseguir. Então a gente tem uma vida muito rápida, né? Esse é o problema. Medita na palavra. Como, pastor? De dia e de noite, devagar. Isso vai formar a sua visão do mundo que está ao seu redor. Isso vai determinar o seu comportamento. Isso é riquíssimo, irmãos. Isso é riquíssimo, tá? Então a palavra de Deus aqui é o que encanta o salmista. Por isso que ele está dizendo assim: antes, ter prazer na lei do Senhor. Antes de tudo, ter prazer na lei do Senhor. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor é fazer uma escolha. É fazer uma escolha, você decidir ficar encantado pela Bíblia, você decidir que a Bíblia é importante para você. Então, como é que é ser feliz, pastor? A primeira parte que eu disse, ser feliz, está condicionada às coisas que você decide dizer não. Segundo, está condicionado àquilo que você decide se encantar, aquilo que você vai ocupar a sua mente. Primeiro eu digo não para coisas que eu tenho que dizer não, depois eu ocupo a minha mente com aquilo que é importante. Porque se você não ocupar a sua mente com a palavra de Deus, você vai ocupar com outra coisa. E essas outras coisas vão determinar a sua vida. Você decide, deixa um espaço vazio na sua mente, que você vai perceber como é que vai a sua vida. Então, o que você faz de errado hoje é resultado daquilo que você deixou ocupar o espaço da sua mente. É o que eu sempre digo, né? A nossa vida vai para onde a nossa mente está. Se a sua mente está mal, a sua vida vai toda para lá. Sua vida financeira, seu casamento, seu ministério, a sua vida vai seguir realmente o rumo da sua mente. Então esteja com a mente boa, ocupe a sua mente com algo que realmente possa valer a pena, que é a palavra de Deus. Para isso a gente tem que olhar para as escrituras e valorizar e dizer: isso é importante, é a palavra de Deus, eu vou degustar esse negócio e vou fazer isso entrar na minha vida, porque tem uma riqueza nisso. Aí a gente tem que mastigar devagar, não dá para ter pressa. Desacelera a sua vida aí. Ah, pastor, esse culto não acaba. Espera aí, irmão, quieta aí, calma. Você veio aqui para ouvir a palavra. Vamos devagar, vamos degustar cada pedacinho devagar do Salmo 1. Devagar, sem pressa, sem barulho. Afinal, estamos diante de um banquete. Precisamos comer devagar para a gente sentir o gosto. Então, felicidade tem a ver com isso. Primeiro, tem a ver com aquilo que você decide dizer não. Depois tem a ver com aquilo que você decide realmente se encantar, colocar a sua mente, colocar realmente a sua expectativa. É isso que vai dar norte para a sua vida. Aquilo que te encanta é o que te dirige. Aquilo que te encanta é o que te dirige. Perceba o que está te encantando, o que está seduzindo você nesse tempo, o que está tomando conta da sua mente nesse tempo, é o que está dirigindo a sua vida. E se você sente que você está indo para um lugar estranho, confuso, você tem que tentar entender o que tem dentro da sua mente. É necessário ter uma renovação de mente, porque se você não mudar a sua mente e colocar valores importantes na sua mente, você vai continuar seguindo para lugares estranhos. A única maneira de parar de andar para o lugar errado é você mudar o conteúdo da sua mente, né? Amém? No versículo 3, o salmista vai falar sobre a terceira coisa, para a gente poder ser feliz.
Ele disse: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Esse versículo fala sobre permanência e frutificação. Então, felicidade tem a ver com permanência e frutificação, gente. Se a gente não frutifica, a gente não é feliz. Você pode fazer tudo na sua vida, se você não vê o fruto vindo, você não vai ser feliz. Então, felicidade tem a ver com isso também, permanência e frutificação. Ele está dizendo que nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós precisamos ser plantados, tem que deixar de ser volúvel, plantados no relacionamento, plantados numa espiritualidade, plantados numa igreja. A gente tem que parar, gente. Você quer uma coisa hoje, quer outra coisa amanhã, você não sabe o que você quer, você não para no emprego, você não para em igreja, você não para em nada. Então nós somos volúveis, a gente fica se mexendo o tempo todo, por isso que a gente não cria raiz. Imagina, você planta uma árvore, ela começa a germinar, você arranca ela do lugar, daqui a pouco você tenta plantar em outro lugar, aí você arranca de novo e planta em outro lugar. Mais ou menos assim é a nossa vida. A gente não fica fixado em lugar nenhum, mas nós precisamos ser como árvore plantada para criarmos raízes, deixar de ser volúvel, acabar com a inquietação e dizer: eu quero acreditar nisso, eu vou continuar nisso, vou seguir isso e vou ficar nisso. É assim, nos relacionamentos é assim, fica nisso, entenda isso, acerte isso, cresça nisso. Senão você vai esperar coisa perfeita, você não vai conseguir. Ajusta o lugar onde você está, ajusta o relacionamento que você está, mas não fica se mexendo demais, porque a gente fica assim largado quando a gente não cria estaca num lugar, a gente não para, a gente não cria raízes, porque as raízes vão crescer para duas coisas importantes na nossa vida. Quando a gente se deixa plantar numa posição e diz: não importa o que acontece, eu vou ficar plantado nessa condição aqui e vou esperar o processo de Deus na minha vida. E quando você cria raízes, você vai perceber que as raízes vão começar a se projetar em direção à água. Para onde ficam as raízes de uma árvore? Projetadas para onde tem umidade. E a água representa Deus, é o que nos sustenta. Aqui diz: árvore plantada junto a ribeiros de águas. Deus é a água, é a fonte de água viva. Então nós precisamos deixar as raízes crescerem para baixo. Pastor, mas para baixo sim, tem crescimento que é assim. Elas serão projetadas em direção à umidade, onde tem água, e vão absorver a umidade e também absorver os nutrientes da terra. A terra tem nutrientes, mas para a gente poder aproveitar esses nutrientes, a gente tem que ser plantado, tem que parar um pouco, e vamos criar raízes. As raízes criam estabilidade para a árvore. Quando vem o vento, se você tem raízes profundas, você será uma árvore bem nutrida e vai ter resistência. Quando o vento vem, o que determina se você vai cair ou não será a profundidade das suas raízes. Quando vem o vento no seu casamento, você vai saber se realmente você tem raiz. Quando vem o vento na sua vida financeira, você vai entender se você tem raiz ou não. Quando vem o vento na vida espiritual, quando vem o vento em qualquer setor da vida, a gente sabe realmente se temos raízes, porque aí teremos firmeza e estabilidade na vida, vamos suportar os vendavais, mas a gente tem que se deixar plantar. Felicidade tem a ver com permanência, por isso que o texto está dizendo: será como uma árvore plantada. Permaneça em Deus, permaneça casado, permaneça na sua posição espiritual, permaneça. Quando começa a esquentar, você pula.
Quando as coisas começam a dar errado, você pula para o outro lado. Quando as coisas não funcionam do jeito que você quer, você já muda, você desconfigura. Permaneça. Deus está dizendo para você aprender a permanecer, para que as suas raízes tenham oportunidade de crescerem, para que você seja nutrido pelo solo que você está. Você precisa de estabilidade, que a vida não é fácil, não. As árvores enraizadas são nutridas. Se são nutridas, elas dão frutos. Felicidade tem a ver com isso, também com frutificação. Uma pessoa feliz, ela sempre será produtiva e revigorante. Produtividade. Faça acontecer. Faça acontecer. Veja o fruto do seu penoso trabalho e fique satisfeito, como Jesus. Pior coisa é trabalhar e não ver resultado. A pior coisa é você lutar e não ver nada acontecendo. E é uma frustração para muita gente. Hoje, muito trabalho e não vê nada. Não vê dinheiro, não vê alegria, não vê nada. Então você precisa frutificar. Felicidade tem a ver com isso. Compreende a profundidade do Salmo? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Fruto dá no tempo certo. O tempo do fruto não é no seu tempo. É o tempo do fruto. Agora é interessante que as suas folhas não cairão. A árvore perde folha no outono, porque depois vem o inverno. Quando as folhas começam a cair, é porque toda a energia da árvore está concentrada no aquecimento dela, para esperar o inverno chegar. Ela tira a energia das folhas, as folhas caem, e ela começa a se aquecer, esperando o inverno, para manter também os frutos do outono. É uma questão de você saber equilibrar reservas de energia, por isso que as folhas caem. Mas o texto está dizendo que se você realmente for uma pessoa feliz, se você souber realmente abrir mão de coisas que você tem que abrir mão, se você souber realmente se dedicar àquilo que realmente tem sentido, que é a palavra de Deus, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vai ter água o tempo todo. Pastor, mas está um deserto para todo mundo, para você não. Mas isso aqui está seco. Não, você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não importa se está seco, não importa a sequidão, não importa a escassez do mundo, você sempre terá água. E você vai dar o seu fruto no tempo certo. A gente tem que ter fruto no tempo certo. Existe um planejamento na nossa vida. Nós plantamos, nós regamos e queremos fruto. Quando o fruto vem no tempo certo, eu consigo planejar a minha vida. Eu consigo fazer investimento, mas se o fruto não vem, se você planta uma lavoura e você não tem colheita, como é que você vive? Quando Deus faz esse alinhamento, faz com que o fruto venha no tempo certo, gente, a vida fica feliz. Você vai ficar feliz, vai mudar tudo na sua vida. E outra coisa importante, as suas folhas não cairão. Normalmente as folhas das árvores caem, para equilibrar energia, concentrar a reserva de energia para o aquecimento da árvore e o sustento dos frutos. Mas Deus está dizendo que as nossas folhas não vão cair, porque nós temos a energia que vem de Deus. Nós vamos conseguir ter água, nós vamos conseguir ter fruto e ter folha ao mesmo tempo. Nada melhor do que uma árvore cheia de folhas, cheia de frutos e bem nutrida, porque a nossa energia vem de Deus. E tudo quanto você fizer prosperará. Onde você colocar a mão vai funcionar. Onde você colocar as mãos, Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar seus negócios, vai abençoar seu ministério. Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida. Tudo quanto você fizer prosperará.
Mas se, pastor, a gente ter dinheiro, ganhar muito dinheiro e não ser feliz no casamento, isso não é prosperidade. Tem muita gente com muita grana, mas é infeliz no casamento. Tem muita gente que tem um casamento legal, mas não tem grana. Talvez não é feliz espiritualmente. Há um desequilíbrio, né? Se for perguntar para todo mundo, eu sou equilibrado financeiramente, mas eu tenho um casamento que é um fracasso. O outro vai dizer, não, a minha vida espiritual está uma bagunça, tal. É um desequilíbrio total, mas Deus está dizendo que tudo quanto fizer prosperará. Por isso que é importante ser feliz. Por isso que é importante entender que tem coisa que a gente tem que abrir mão mesmo. Tem que dizer não mesmo, eu não quero ouvir isso, eu não quero andar com esse, eu não quero ir nesse lugar, porque eu estou construindo a minha felicidade. A sua felicidade está condicionada às coisas que você vai ignorar, às coisas que você vai ter que abrir mão. Pastor, mas abrir mão sim, gente. Subtração é importante na vida de quem quer ser feliz, é importante na vida de quem quer crescer. Vale a pena perder algumas coisas para ser feliz. Se você quiser ficar segurando tudo, não adianta. Eu não aceito perder, tem que perder sim para poder ganhar. Amém? Então a felicidade aqui é descrita pelo salmista como aquilo que nós retratamos, o fruto que nós produzimos. Compreende? Coisas que ignoramos, coisas que nós nos encantamos e frutos que nós produzimos. Isso traz satisfação para a vida da gente, quando a gente começa a ver os frutos da gente, ver os filhos indo bem na vida, ver a igreja funcionando bem, sabe, ver a sua oração sendo respondida, o seu trabalho. Gente, nós estamos buscando a felicidade. Está aqui o segredo disso aqui, está aqui. E eu resumo tudo isso dizendo: em que consiste a felicidade? Aprenda a dizer não. Número 2, tenha prazer na lei do Senhor. Número 3, frutifique. Frutifique, mas respeite os processos para a frutificação. Seja plantado, crie raízes. Crie raízes. E finalmente, ele vai falar a última coisa aqui sobre felicidade, como que ela é descrita também. Por aquilo que nós diferimos. O que nós somos diferentes? Qual é a nossa diferença? A gente vai ser igual ao mundo? Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que tem muito mais gente infeliz no mundo do que feliz. O percentual é altíssimo, quase 80% de pessoas infelizes. Então, se você quiser ser infeliz como a maioria, é só você fazer o que todo mundo está fazendo. Você precisa ser uma pessoa diferente. Então a felicidade, ela é descrita por aquilo que recusamos, aquilo que a gente diz não, por aquilo que nós nos encantamos, que é ter prazer na lei do Senhor, por aquilo que nós retratamos, que é a frutificação, e finalmente, por aquilo que nos difere. Nós temos que ser diferente. As pessoas têm que ver a diferença em você, no seu jeito de falar, no seu jeito de andar, no seu jeito de fazer as coisas. Você tem que ser diferente, e essa diferença tem que ser percebida pelas pessoas que estão ao seu redor. Se você for igual a todo mundo, tem que ser diferente. Por isso que ele vai dizer, no versículo 4, não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Presta atenção no início do versículo 4, não são assim os ímpios. Eles não são como árvores plantadas junto ao ribeiro. Não são. Então o salmista deu para a gente uma fórmula aqui, completa de felicidade. Nos ensinou que nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nos ensinou
que é importante ter um conteúdo saudável para poder ocupar nossa mente. Nos ensinou que os resultados que nós produzimos criam realmente uma atmosfera diferente para a vida da gente e a nossa diferença das pessoas, naquilo que nós somos diferentes. Isso é importante. Amém? Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Teu Espírito sobre nós. Pai, muitas pessoas que estão aqui estão sofrendo, estão precisando de transformação, precisando encontrar alegria no Senhor, vivendo situações difíceis, complicadas, mas elas estão hoje colocando a vida diante do Senhor para experimentar uma mudança. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que essa felicidade proclamada pelo salmista, que ela tome conta do nosso coração, que possamos aprender a discernir as coisas que nós estamos ouvindo, a discernir as pessoas erradas que estão na nossa vida, a discernir os lugares errados que nós estamos indo. Senhor, nos ajuda a dizer não para essas coisas. Nos mostra, Senhor, como fazer isso. Nos ajuda a olhar para a Tua palavra, encontrar o valor que há nela, aprender a meditar nela, aprender o valor dela, a degustar a Tua palavra, meditar. Oh Deus, nos ensina, para que o nosso coração esteja cheio da Tua palavra, para que a nossa mente seja inundada pela Tua palavra, e que possamos dirigir a nossa vida a partir da Tua palavra, os Teus caminhos. Ó Deus, nos ajuda a frutificar, nos ajuda a sermos plantados, Senhor, nos ajuda a permanecer numa posição de fé. Não deixa que a nossa fé seja abalada. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer, porque felicidade tem a ver com permanência, permanência tem a ver com frutificação. Senhor, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos faça pessoas diferentes, nos ajuda a viver essa diferença do mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não permita que sejamos iguais. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor nos conduza nessa direção, que o Espírito do Senhor nos fortaleça, que possamos ser pessoas melhores a partir de hoje. Que a felicidade tome conta da sua vida, que a felicidade tome conta da sua família, dos seus negócios. Eu abençoo você, eu abençoo você, eu abençoo a tua vida. Declaro que você, a partir de hoje, vai começar a experimentar uma vida completa, uma vida de felicidade, uma vida de frutificação, em nome de Jesus. É o que eu profetizo, em nome de Jesus.
Amém.